Tô tendo que retirar do celular. Então, voltando, né? Outro tema que cai bastante na prova de vocês é os drenos cirúrgicos, né? Nós temos... eles são muito além da função de curar. Eles são mais para facilitar as cirurgias, tá? Ou seja, eles vão retirar as secreções presentes ou ar no local do sítio cirúrgico, tá? Então, os drenos cirúrgicos, e o que vai pedir sobre eles? Quais são? Que está listado logo abaixo. Ou seja, eles têm a finalidade de retirar a presença de ar ou secreções de espaços cavitários, ou seja, nós podemos colocar eles nos abdominais, cirurgias renais. Eles vão servir para remover essas secreções que, se estiverem acumuladas ali, vão ocasionar pus, vão ocasionar infecções. Então, o objetivo desses drenos é para drenar essas secreções e esse ar que tá. No caso, a gente só tem um de ar, que é o colocado no pulmão, tá? É o hemovac. Seja eles anatômicos, torácico, abdômen, por exemplo, ou leito da ferida, tá? Aí, o que cai na prova de vocês é isso daqui. Vamos perguntar para vocês qual dos drenos abaixo é um dreno de cirúrgico. Aí vocês precisam saber o nome deles. Nós temos o Hemovac, o Jackson Pratt, o torácico, o Kerr e o Penrose, tá? Nós temos esses tipos aqui de drenos que servem para drenar os líquidos presentes nessas cavidades. Tudo bem? Nós temos o dreno de Penrose. Ele é um sistema de dreno aberto, ou seja, ele fica aberto, drenando 24 horas a secreção, tá? Ele é utilizado para drenagem de sangue em pouca quantidade e abscesso. Por que eu estou frisando isso? Porque nós vamos ver que tem outros tipos de drenos que são para sangue em abundância, tá? Mas o dreno de Penrose, ele é um dreno aberto que fica drenando 24 horas e ele é para eliminar abscessos que têm pouca quantidade de sangue, tá? E ele não precisa de sucção, ou seja, não precisa ficar manipulando, puxando, tá? Ou então pegar uma pera e ficar insuflando, tá? Porque ele não precisa de sucção, ele é de livre, espontânea vontade. Agora, o de drenos de sucção de Hemovac e Jackson Pratt é um sistema fechado, tá? E precisam de sucção contínua e leve para eles drenarem esse líquido cavitário. Tudo bem? O de tórax, ele é o de selo d'água, ele é posicionado no pulmão do paciente, geralmente esse paciente vai estar com água na pleura, líquido pleurítico, tá? Ou vai ser colocado lá no pulmão do paciente e vai ser conectado num objeto, né? Garrafa, esqueci o nome. Que é semelhante a isso daqui, tipo uma garrafa, esqueci o nome. Deixa eu ver se está escrito aqui. No coletor, lembrei. Lembrei não, li aqui. Vai ser um sistema de coletor, tá? De drenagem, que dentro desse coletor vai estar conectado, né? O dreno vai estar conectado no pulmão, uma parte, e a outra parte vai estar conectado no... O que você quer? Tá. E a outra parte vai estar conectado no líquido, tá? No sistema. Esse sistema vai estar com uma água, tá? Que vai ser para remover tanto para remover essa água que está dentro do pulmão, ou então para remover esse ar que está fora da cavidade torácica dele. Tudo bem? Ele fica na pleura e no mediastino e são empregados cirúrgicos torácicos, são empregados através de cirurgias torácicas ou cardíacas, tá? Destina-se para retirar o conteúdo líquido ou gasoso na cavidade torácica,
tá? É quando esse ar escapa de onde ele deveria estar. Tudo bem? E o dreno de Kerr, ele é um dreno que ele é exclusivo para as regiões biliares, tá? E extrahepática. Ele é preciso um T. Uma parte vai ligar a bile, outra parte liga ao fígado, tá? E a outra parte fica exteriorizada para a região para fora, né? Fica exteriorizada, fica para fora, tá? Então é comum a gente ver, por exemplo, sair dali umas fezes esverdeadas, né? Porque é comum, porque é da bile, tá? O que sempre mais se parece é o Hemovac e o Jackson Pratt, tá? E o dreno de tórax, para você saber que é o selo d'água, tá? Uma parte fica conectada no paciente e a outra parte fica nesse selo d'água, nesse coletor que fica abaixo do paciente, tá? Abaixo do pulmão. Ou seja, se ele está na mesa deitado, na maca, esse coletor tem que estar abaixo da maca. Esse Tá? sistema fechado, ele vem, no caso, com aquele clamp para poder clampear? Isso, ele vem com esse clamp, ele é fechado. Por que ele é fechado? Porque ele impede de retorno, tá? Ele fecha, você precisa sucar, você precisa fazer uma sucção para poder Ah, tá. sair o Então, sempre que líquido. você coletar esse líquido, aí você clampeia ele, né? Isso. Entendi. Tá? Eu já fiz um trabalho sobre isso muito interessante com os drenos. Eu amo esse assunto. É legal. O de tórax que é mais legal ainda. Deixa eu ver se eu consigo achar ele na uma ilustração dele. É dreno torácico. Ó, fica assim, ó, no paciente. Uhum. Um fica conectado no paciente, a outra parte fica dentro do sistema tampão, tá? Dentro do coletor. Aí o cuidado de não deixar ultrapassar, tá? Dois terços dessa. E tem a Dois questão terços da altura também, não tem? da Da altura. Não pode. onde esse coletor deve permanecer, tipo, no chão, pendurado na cama, alguma coisa assim. Ele deve ser pendurado na cama. Ele não pode, por exemplo, ultrapassar a altura do pulmão, senão esse líquido volta todo para o pulmão, para a cavidade. Uhum. Então, sempre quando for fazer a transportar o paciente, você tem que clampear. Você fecha ele para poder mover, senão esse líquido aqui volta para o paciente. Ele é Tá? perto do. Oi? É aqui como ele fica, ó. Ele é bem no tórax mesmo. Olha aqui, o mamilo e o tórax. Ele é colocado aqui no tórax do Ah, paciente. A Lulu tá tentando falar. Cara, eu Talvez queria ele saber onde era. Parece que eu tô do sovaco. Eu tava perguntando se é perto, abaixo. é um pouquinho abaixo do sovaco. Tá? É no tórax, abaixo do mamilo. Nessa região Uhum. inframamária. Então, as metas respiratórias já foram. Agora vamos tratar das metas gastrointestinal. Ou seja, é benéfico para o paciente retornar à dieta normal. A gente sempre vai prezar pela dieta normal desse paciente. Mas quando isso é impossibilitado, a gente tem que abrir mão de outras medidas. Ou seja, quanto mais precoce a gente conseguir fazer a dieta normal, melhor, né? Por quê? A gente consegue promover o retorno precoce da função gástrica, né? Nossa, ficou tudo errado aqui. Da função gástrica, tá? Ou seja, quanto mais fisiológico estiver, melhor, tá? Porque a motilidade gástrica é ela que vai fazer a absorção dos nutrientes dos alimentos, né? E são os nutrientes que vão dar forças, vitaminas, proteínas e manutenção da vida desse indivíduo, né? Então, a disponibilidade
de nutrientes pelo fluxo sanguíneo intestinal é feita através desse intestino normal, tá? Aí isso vai facilitar também a cicatrização da ferida cirúrgica, vai diminuir os riscos de translocamento bacteriano, tá? Ou seja, durante as primeiras 24 horas a 36 horas pós-cirúrgica, muitos pacientes podem apresentar náuseas e vômitos. Tá? Isso é comum porque pode ser um efeito adverso, um efeito colateral, por exemplo, da anestesia. Tá? Nesse caso, o enfermeiro deve ficar atento aos pacientes com sonda nasogástrica, tá? Para no bronco aspirar e a sonda sair do lugar. Então, sempre tem que verificar a permeabilidade e a drenagem, tá? Caso contrário, colocará o paciente em decúbito lateral para facilitar a drenagem, prevenindo, então, os broncoaspiração. E, se necessário, vai administrar um antiemético. Tá? Antiemético é aqueles medicamentos funcionados para quem vomita bastante, para quem está enjoado. As avaliações serem feitas pelo enfermeiro antes de alimentar no pós-operatório são expensão. Expensão é o quê? É olhar, exame físico, tá? Que são as etapas do exame físico. Primeiro você faz a expensão, você olha, observe se sempre que tiver pares, você vê a similitude deles, tá? Por exemplo, no pulmão, como é que eu faço um exame físico do pulmão? Primeiro eu faço uma expensão, eu vejo se os dois pulmões estão expandindo corretamente, se os dois estão indo junto. Vejo se um está indo e o outro não, porque isso pode dizer que se um está e o outro não, pode ser que um está colabado e o outro não, tá? Então, no abdômen eu vou ver o quê? Se está distendido, se está muito magro, muito encavado, tá? A percussão é eu fazer o quê? O barulho, tá? Só que é o seguinte, no abdômen é diferente, tá? Essa percussão eu faço em todo o corpo, em todos os órgãos. Mas quando eu for tratar de abdômen, eu mudo a ordem, tá? Eu vou falar a primeira ordem do exame físico normal. Você faz a expensão, você olha. A percussão é você fazer barulho. Achar se o órgão está oco, se o órgão está maciço. No fígado, por exemplo, a gente espera que o fígado esteja maciço, né? O fígado é um órgão maciço. Então, tem que bater, fazer assim, em cima do dedo, e ouvir o barulho de como se fosse uma madeira, tá? Palpação, pegar os dedos e apalpar a barriga do paciente, o órgão, o corpo, né? Pra gente ver se tem alguma anormalidade. E a escuta é o estetoscópio, ouvir os barulhos, ruídos provocados pelos diversos órgãos, tá? No abdômen é diferente, tá? No abdômen a gente inverte. A gente faz a expensão, a gente olha para saber se o abdômen está inchado, se ele está escavado, se ele está plano, tá? Aí, ao invés de fazer a percussão, a gente faz primeiro a ausculta. Porque se a gente faz a percussão primeiro, vai interferir na ausculta. Porque a gente promove, no abdômen tem líquidos, né? Então a gente promove, por exemplo, um barulho que talvez não existisse, tá? E se você faz uma palpação, você estimula o movimento peristáltico, que talvez não estivesse presente, tá? Então, primeiro você faz expensão, ausculta abdominal, percussão e depois faz a palpação, tá? O peristaltismo normal. O peristaltismo são os movimentos que o intestino faz, né? Para formulação, para absorção dos nutrientes e para a formulação das fezes, bem como a condução das fezes para o ânus, tá? Então, o peristaltismo é as ondas sonoras as microvilosidades que o intestino faz, ele volta, retoma durante as primeiras 48 a 72 horas após a cirurgia, tá? Ou seja, é importante que anote as evacuações nesse período pós-operatório, porque se o paciente fica muito tempo sem evacuar, ele pode evoluir para um fecaloma, ou então pode nos dizer que é um ilho paralítico, tá? A função intestinal, ela pode ser prejudicada pela imobilidade,
tá? Por isso que a gente anota se o paciente está fazendo cocô ou não. Se ele não faz cocô, é sinal que ele não está, o intestino não está móvel, tá? Não está móvel, perdão. A manipulação dos órgãos abdominais, anestesia e os medicamentos para dor é importante, tá? Geralmente a dieta iniciada pós-operatória é líquida. E conforme o tipo de cirurgia, a tolerância ao paciente é prescrita uma dieta livre para promover o equilíbrio de vitaminas e sais minerais em balanço nitrogenado adequado, tá? Os pacientes que são impossibilitados de receber dieta oral ou interal por tempo prolongado, a gente indica o suporte nutricional por via parenteral. Lembrando, porque recordar é viver, oral é pela boca, enteral é pela sonda, entra em contato com a mucosa do trato gastrointestinal, ou seja, aquela sonda que vai estar ou no estômago ou no intestino, na posição inicial, ou via parenteral, que é através da via intravenosa, tá? As alimentações via parenterais, elas são fotossensíveis, tá? Elas têm que ser armazenadas longe da luz, senão elas perdem os componentes. Isso pode ser também ter uma obstrução mecânica, ou seja, um bloqueio físico, que pode ser através de um cocô, por exemplo, que está bloqueando, tá? Do conteúdo intestinal, sem afetar o suprimento sanguíneo do intestino. Essa obstrução pode ser por invaginação, volto ou hernia inguinal. O estrangulamento é uma obstrução componente do aporte sanguíneo, levando uma gangrena da parte da parede intestinal. E o principal que eu já quero na prova de vocês é o ilho paralítico, tá? A peristalse é ineficaz devido à atividade motora diminuída, tá? E talvez por causa do distúrbio tóxico traumático do sistema nervoso autônomo. Ou seja, não existe obstrução física, tá? Ele nem há um comprometimento do suprimento sanguíneo. Ele apenas fica paralisado por um determinado tempo e ele pode retomar depois de 3 a 2 dias, tá? Perdão, ele desaparece de maneira espontânea de 2 a 3 dias após a cirurgia. Aí ele pode voltar e não pode voltar. Se não voltar, tem que tratar com medicamento. As causas são lesões raquiomedulares, período pós-operatório de cirurgias abdominais, uma peritonite, ou seja, peritonite é uma inflamação do peritônio, uma pneumonia, deiscência de sutura, a gente vai ver daqui a pouco, que é quando a ferida, ela entra, tá? Ela a buraco para dentro do órgão ou da cavidade. Agora, tratar as complicações potenciais. Ou seja, já vimos as complicações gastrointestinais. Agora, vamos ver as complicações gerais e potenciais que podem levar à morte. Por exemplo, uma trombose venosa profunda, tá? Elas se apresentam como uma vermelhidão, tá? E calor na região do gastrocnêmicos. O gastrocnêmico, gente, é esse músculo que a gente chama de batata da perna, tá? A batata da perna, ou músculo gastroequinêmio, ele fica avermelhado, dolorido, inchado, tá? E o que a gente observa disso? Dos sinais, a gente faz um teste chamado sinal de Homans. O sinal de Homans, ele é positivo quando você pede para o paciente fazer uma dorsoflexão com o pé, pede para o paciente fazer uma dorsoflexão e ele sente dor, tá? Aí é um sinal positivo, tá? Isso quer dizer que existe, então, uma trombose venosa profunda nesse paciente. Aí você tem que indicar ele a ficar de repouso, fazer Clexane, tá? O medicamento é Clexane, que é heparina de baixo peso molecular, tá? Para poder
dissolver esses trombos, tá? Se realizar o movimento e o paciente referir dor, é sinal positivo, tá? Importante também. Se, nesse caso, o paciente é imediatamente colocado em repouso absoluto, tá? Ele não pode fazer esforço, porque se ele fizer esforço, esse trombo pode se romper e fazer uma parada cardiorrespiratória, tá? Tamponar as artérias pulmonares, ou o pulmão mesmo, e os alvéolos e fazer uma parada cardiorrespiratória. Vai elevar os membros inferiores, mas sem colocar coxins na região afetada, tá? Prefere-se elevar os pés da cama. Após esta conduta, acionar o médico para confirmar o diagnóstico e tratamento das complicações. Outra complicação são as infecções, porque envolve múltiplos fatores, tá? Que colocam essa ferida em risco. E o que nós precisamos saber é o quê? Ferida limpa. É o ferimento asséptico, tá? Como na cirurgia, que não atinge o trato alimentar, respiratório e geniturinário. Ou seja, lembra lá que eu falei das cirurgias? Cirurgia limpa, contaminada. A visão aqui é parecido, tá? É semelhante, tem alguns traços. Não é igual, mas tem alguns traços. Olha, vejam que na limpa, por exemplo, é uma ferida asséptica que não envolve os tratos alimentares, o trato gastrointestinal, respiratório e o geniturinário. Né? Foi a mesma coisa que eu falei na aula passada, nas cirurgias limpas. Nas cirurgias limpa contaminadas, que eu falei que são as potencialmente contaminadas, é uma ferida feita de maneira asséptica, tá? Porém, ela penetra o trato respiratório, alimentar e geniturinário. Ou seja, que são tratos que têm presença de bactérias, de micro-organismos residentes. Por isso que ela é uma ferida limpa, porque ela foi feita limpa, mas ela é contaminada por causa do seu meio. Tá? Esse ferimento tem possibilidade de algo maior de se infectar do que os limpos. Eita, o que eu fiz? Voltei. A contaminada são as feridas expostas a um número excessivo de bactéria, tá? Essas feridas geralmente são aquelas abertas, tá? Por avulsão, ou de maneira acidental. Tem uma diferença das cirurgias? Nenhuma, né? Tô falando a mesma coisa, praticamente. Ou pode ser resultado de uma cirurgia na qual ocorreram falhas importantes nas técnicas assépticas ou derrame grosseiro de conteúdo do tubo digestivo. Ou seja, o paciente fez uma broncoaspiração, fez uma... Broncoaspiração não. Pode ser uma broncoaspiração também. Mas, por exemplo, pode ser que esse paciente tenha sofrido um trauma no estômago e o líquido tenha vazado, ou então o intestino pode ter vazado, tá? Para o peritônio e afetado outros órgãos, e ter infeccionado esse peritônio, ter feito um quadro de peritonite, tá? Então vai ser uma ferida contaminada. E a suja é aquela que tem tecido desvitalizado, tá? Ou envolve infecção de uma víscera perfurada no perioperatório, tá? Ou seja, são deixadas abertas para drenagem. São as feridas sujas, porque elas têm tecidos desvitalizados, que nós não podemos chamar isso de tecidos supurentos, tá? Que tem um pus. Além disso, nós temos outros fatores que vão contribuir para esse tipo de cirurgia ficar prejudicado. Por exemplo, as cirurgias que envolvem, por exemplo, o paciente que tem idade avançada, dificulta o processo de cicatrização, dificulta o processo de remodelamento,
Estado nutricional, paciente que é diabético, tem mais dificuldade na cicatrização por causa das moléculas de glicose. O paciente que é desnutrido, ele não tem aporte proteico necessário para facilitar essa cicatriz. O paciente tabagista, ele tem mais risco de desenvolver tromboembolismo, uma parada cardiorrespiratória. O paciente obeso, mesma coisa, o excesso de gordura dificulta a cicatrização, tá? Os imunodeprimidos, que não possuem, por exemplo, sistema imunológico, eles são mais suscetíveis às infecções, tá? Aí nós temos dois conceitos que é interessante vocês saberem, diferenciá-los. Uma deiscência de sutura é quando eu tenho uma ferida que ela foi suturada, ela recebeu pontos, né? E o que acontece? Ela vai cicatrizar? Não. Ela se abre no final, geralmente nas extremidades, e elas vão fazendo o quê? Aprofundando. Elas vão entrando, fazendo uma reentrância, tá? Isso é uma deiscência, elas vão descendo. Lembra? Deiscência, descendo, tá? Deiscência, descendo. Ela vai entrando, ela vai fazendo uma reentrância, tá? E evisceração é o contrário. A evisceração é uma protusão. É quando ela eviscera, ela sai, ela vai para fora, tá? Então são complicações graves no pós-operatório, tá? A deiscência de sutura está relacionado com uma ruptura de incisão, tá? Ficou duas vezes, da incisão. Ruptura da incisão cirúrgica ou da ferida. Ou seja, é quando ela desce, ela entra, reentrância, deiscência, Não, como foi que eu falei? Deiscência, descida. Deiscência, descida, tá? E a evisceração é uma protusão do conteúdo da ferida, tá? É quando, por exemplo, numa cirurgia abdominal, as vísceras abdominais rompem as suturas e vão para fora, evisceram, tá? São graves e envolvem incisões e feridas abdominais, tá? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Bora eu seguir, então. Outro conteúdo que aparece lá no edital de vocês é sobre a segurança do paciente, tá? Que, na verdade, não fala segurança do paciente, não. Fala cirurgia segura, tá? Que é um dos tópicos de segurança do paciente. Aqui na aula, eu vou abordar só o passo 4, tá? Que é da segurança do paciente, relacionado ao centro cirúrgico, que é cirurgia segura. Lá na tabela de vocês, na classe 1, eu coloquei um material suplementar, tá? Que vem falando dos 10 passos. Seria interessante vocês lerem, porque é interessante, sabe? Tá? Então, lá no material complementar, um deles fala sobre isso, fala sobre os 10 passos da segurança do paciente. Aí eu falo um pouquinho de cada, tá? Falo, na verdade, um pouquinho não, falo de todos, tá? Aí eu deixei com o material suplementar, porque aí lê quem quiser, tá? Mas para vocês saberem, a nível de conhecimento, nós temos o primeiro passo é a identificação do paciente por 2 fatores, ou seja, o paciente tem que estar com pulseira e mais um indicador de sinalização, de identificação, tem que ter 2 identificadores. Cuidado limpo e cuidado seguro de higienização das mãos. Hoje, mais do que nunca, estava sendo super batido isso por causa do coronavírus, tá? Os catéteres e sondas de conexões corretas, tá? Para evitar medicamento infundido junto com a alimentação, ou medicamentos que não podem ser combinados, tá?
o catéter e sondas. O catéter e sondas com conexões corretas, tá? A cirurgia segura, sangue e hemocomponente na administração segura. Paciente envolvido com sua segurança, comunicação efetiva entre os profissionais, prevenção de queda de quem? Do paciente, prevenção de úlcera por pressão. Aqui vocês veem que ainda está escrito úlcera por pressão, quando a gente, na verdade, tem que falar que é lesão por pressão, mas quando foi feito, está chamando úlcera por pressão. E segurança na utilização das tecnologias. Tá? Antes de entrar na cirurgia segura, eu vou falar um pouquinho sobre a escala de enfermagem, que é a escala de Morse. Tá? Ela avalia risco de quedas desse paciente. Tudo bem? É a escala que avalia queda, é a escala de Morse. Aí aqui tem a classificação dela, não vou me atentar a isso, só botei aqui para vocês saberem mesmo que existe. A cirurgia segura, gente, ela se relaciona com medidas que são para reduzir os riscos adversos da cirurgia. Por que foi pensado nisso? Porque já acontecia antigamente no paciente ir para o centro cirúrgico para operar o membro inferior esquerdo, que estava com problema, chegava lá e amputava o direito. Olha só, amputava o pé errado, o membro errado. Aí quando eu vi que estava errado, aí tinha que amputar o certo. Aí amputava os dois. Ou seja, o paciente ficava sem os dois membros por um erro médico. Então foi necessário criar a cirurgia segura por conta disso. Tá? Para evitar esses danos no paciente. Aí o Ministério da Saúde, né, associado com a OMS, firmou o programa que garanta a segurança em cirurgias, né, voltado para a verificação dos índices referenciados no procedimento cirúrgico. Ou seja, tem como objetivo garantir a cirurgia segura, conforme o planejamento, atendendo alguns requisitos ao paciente, básicos. Ou seja, paciente, procedimento, lateralidade, posicionamentos e equipamentos. Tá? Na cirurgia segura, eles visam isso daqui. Tá? A segurança do paciente, ele foi foco na atenção no errar é humano, tá? Pensem nisso. Que esse aqui é um documento regional, a gente não culpabiliza somente o profissional que erra, a gente culpabiliza o sistema, tá? Porque todos nós somos passíveis de erros, e errar é humano, tá? Então, cometemos erros no sistema de saúde, e os erros têm natureza diversas, mas não devem ser atribuídos a uma única pessoa e seu sistema, tá? Aí eu já vocês para ler isso em casa. O que eu quero falar é isso aqui. Segundo a OMS, né, ela elaborou 10 objetivos para a cirurgia segura, né? Segundo a World Health Organization, tá? Que é a OMS, Organização Nacional de Saúde. Então, o que ela falou? A equipe irá operar o paciente correto e local correto. Ou seja, a equipe que é dentro do centro cirúrgico, todos devem pronunciar o nome do paciente, tá? Em voz alta, antes de começar a cirurgia. Todos têm que falar o nome do paciente completo antes de começar o procedimento, tá? E o local que vai ser, tem que pronunciar o local que vai ser operado e o nome do paciente, tá? A equipe usará métodos conhecidos para prevenir danos à administração de anestésicos, tá? Enquanto protege o paciente da dor.
A equipe irá reconhecer efetivamente se preparar para o risco, perda de via aérea ou função respiratória, ou seja, ele já tem que ter um insight em mente, tá? Nessas situações adversas, ou seja, carrinho de parada de emergência tem que estar já em espera. A equipe irá reconhecer efetivamente se preparar para risco de perda sanguínea elevada, ou seja, no dia antes da cirurgia, a gente já deixa o banco de sangue avisado sobre qual tipo de bolsa sanguínea a gente precisa, tá? Dependendo do tipo de cirurgia e a quantidade, tá? E sempre dupla checagem, tá? Porque senão o paciente lembra da incompatibilidade sanguínea. Se o paciente é A, ele não pode receber sangue do B, tá? Então isso tem que ficar atento. Isso também era um erro comum. A equipe irá evitar indução de uma reação alérgica ou adversa de drogas para as quais o risco do paciente é conhecido, tá? Evitar medicamentos que são possíveis de alergia. A equipe vai sempre usar métodos conhecidos para minimizar o risco de infecção do sítio cirúrgico. A equipe irá impedir de retenção indevida de instrumentos ou compressas em feridas cirúrgicas, ou seja, esquecer esquecer a compressa dentro da ferida, tá? A equipe irá garantir identificar... Faltou luz. Por isso que a Faltou Lulu luz? saiu. Faltou luz aqui e voltou. Lá deve ter acontecido a mesma coisa. Estamos chegando no final já. Tá. A equipe irá na devida de instrumentos ou compressas em ferida cirúrgica. A equipe irá garantir e identificar com precisão todos os espécimes cirúrgicos e a equipe irá efetivamente comunicar a troca de informação críticas para a condução de segurança da operação e hospitais e sistemas de saúde pública estabelecerão vigilância de rotina de capacidade cirúrgica e de volumes de resultados. Tá? Ou seja, com base nisso, a gente vai preencher um checklist, tá? Toda cirurgia tem um checklist para a gente evitar erros. Então, no checklist vai conter todas as ações, né, que vão ser feitas, que vão ser elaborados, materiais que estão sendo utilizados, tá? Cada vez que é utilizado um material, fica o enfermeiro registrando, ou um técnico, ele vai registrando o que está sendo utilizado, porque ao final ele tem que contabilizar isso para saber se tudo que entrou no paciente saiu do paciente, tá? Outro checklist vai ter todos os materiais utilizados, materiais cirúrgicos, todos os materiais como gases, tá? Ou seja, vai estimular a comunicação eficaz e adequada entre os membros da equipe, tá? Para eliminar qualquer dúvida a respeito de qualquer procedimentos que serão realizados, tá? Isso principalmente entre o anestesista e o cirurgião, porque sempre tem confusão entre os dois. A gente só fica de plateia assistindo. Eu já presenciei isso, já fiquei só de plateia assistindo a confusão acabar. Eu tava só adorando. Eu falei, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Materiais que deverão ser utilizados, tá? Identifique corretamente o paciente e o oriente para participar da marcação do local da intervenção cirúrgica, tá? Verifique se o prontuário pertence ao paciente, porque já aconteceu também de nomes muito parecidos trocarem os prontuários, tá? Se o procedimento cirúrgico e anestésico foram planejados e se estão anotados no prontuário, e se os exames laboratoriais e de imagem são de fato do paciente. Lembra que eu falei lá no pré-operatório e imediato? Tem que verificar isso tudo antes do paciente subir para o centro cirúrgico. Não quando o paciente já está lá dentro do centro cirúrgico. Isso já tem que chegar lá em tudo em consonância, tudo em conformidade para não ter problemas. Tá? Confirme se os materiais imprescindíveis para realizar o procedimento encontra-se na sala e se o carrinho de emergência está completo, atividade do enfermeiro, tá? Até porque quem monta a sala somos nós. E quem desmonta também. Devolva a lista de verificação específica e as utilize
nas diferentes etapas do processo. Por exemplo, lista de montagem da sala cirúrgica, nós temos uma, ou seja, tudo que deve compor em uma sala cirúrgica. Tá? Por exemplo, cada sala cirúrgica tem uma listagem. A listagem da cardiovascular não é a mesma listagem da Procto, que não é a mesma listagem não é a mesma listagem da Hemato. A listagem de conferência dos documentos em prontuário, ou seja, o checklist para todos os documentos que deverão constar no prontuário. Se tiver algum faltando, não pode ser feito a cirurgia. Uma lista, um checklist para verificação de carrinho de anestesia, tá? Nós temos o carrinho de parada e o carrinho de anestesia. Tem que ter um checklist para ambos, tá? Um para anestesiar esse paciente, caso ele venha acordar durante a anestesia, e caso seja necessário fazer uma manutenção, e essa cirurgia demore além do que era previsto. E um carrinho para parada cardiorrespiratória. Estimula a cultura de segurança do paciente, ou seja, implementando a lista de verificação recomendada pela OMS, que nada mais é do que o checar imediatamente antes, que é o SING-IN, SING-OUT. É SING-IN, time out e SING-OUT. Tá? O SING-IN é realizado antes da cirurgia, da indução anestésica. Ou seja, você checa se o paciente é aquele paciente mesmo. Aí você checa antes, que é o time out, é realizado antes da incisão da pele. Tá? Que aí, aqui, antes de começar, você pede para todos falarem os nomes, o nome do paciente. Antes de fazer a incisão, confirma o local da cirurgia, para saber se é aquilo mesmo. E o checar depois, que é o SING-OUT, é realizado antes do paciente sair da sala cirúrgica. Ou seja, para cada um desses, nós teremos um checklist. Tá? Ou seja, no A, a gente checa imediatamente antes da indução da anestesia, a gente vai confirmar a confirmação do paciente, ou seja, identificação do paciente, local da cirurgia, procedimento a ser realizado e procedimentos de consentimento informado desse paciente, a marcação do local da intervenção cirúrgica pelo profissional que irá realizar o procedimento, a realização do procedimento de segurança para anestesia, monitoramento da oximetria de pulso, verificação de alergias, verificação das dificuldades de ventilação e risco de aspiração e a avaliação de possibilidade de perda sanguínea, ou seja, o paciente pode fazer hemorragia ou risco de aspirar, tá? O check antes, o time out, é o antes da incisão da pele, ou seja, vai confirmar se todos os membros que compõem a equipe apresentando-se pelo nome e função, ou seja, Rômulo, enfermeiro, chefe, Evelyn, técnica instrumentadora, Lulu, técnica diarista, tá? Todos vão falar seus nomes e a sua função. Vai confirmar o paciente, o local da cirurgia e o tipo de procedimento, tá? O cirurgião fala então alto e todos devem prestar atenção para saber se é isso mesmo. Verificar pelo cirurgião dos pontos críticos da cirurgia durante todo o procedimento de perdas sanguíneas, ou seja, quais são os momentos que a gente tem que ficar em maior atenção naquela cirurgia, que vai ser os momentos que a gente vai ter que atuar se tiver alguma intercorrência de forma rápida. Verificar pela enfermagem os pontos críticos da assistência, eu já falei, e verificar das necessidades de equipamentos radiográficos. Tá? E o C é checar depois, é o SING-OUT. Ou seja, antes do paciente sair da sala de cirurgia, porque vai que suturou e tem uma gase dentro desse paciente. Então tem que estar atento. Ou seja, vai confirmar se o procedimento foi realizado, conferência de instrumentos, compressas e agulhas, para não saber se não ficou nada dentro do paciente, tá? A conferência, identificação e armazenamento correto do material para biópsia, a anotação e encaminhamento do problema com algum equipamento, ou seja, laringoscópio não funcionou, queimou a luz do laringoscópio, tem que ser mandado para manutenção, tá? Os cuidados necessários na recuperação anestésica, solicite
uma pausa nas atividades dos profissionais para a realização de cada etapa da listagem de verificação, ou seja, que deverá ser feita em voz alta, ou seja, o profissional responsável, geralmente o enfermeiro, vai pegar o check-in, né, o checklist, e vai pronunciar em voz alta cada etapa, cada procedimento que foi feito e o que foi utilizado, né, para saber se alguém esqueceu alguma coisa, e registre no prontuário que o procedimento da verificação foi realizado, bem como o nome dos profissionais que participaram, tá? Vai no nome de todo mundo que estava ali dentro da sala. Aí o ponto de atenção é: a marcação da cirurgia deve ser clara e sem ambiguidade, tá? Ou seja, se vai ser no processo tifoide, não pode estar marcado o externo todo, tem que estar marcado o processo tifoide, tá? Se for, por exemplo, uma vesícula retirada de vesícula, tem que marcar o abdômen na região certa, tá? Devendo ser visível mesmo após o paciente preparado e coberto. O local é marcado em todos os casos que envolvam lateralidade, ou seja, esquerdo e direito, sempre tem que demarcar, tá? E principalmente se forem membros, órgãos que envolvem direito e esquerdo, tem que demarcar qual foi o órgão que foi estudado. As múltiplas estruturas, ou seja, dedos das mãos, pés, lesões, têm que ser delimitados, ou seja, podáctilo esquerdo na região distal, tem que botar bem completinho. E os múltiplos níveis, coluna vertebral, por exemplo, se for lombar, sacral, torácica, L5, C5, tá? Tem que ser tudo marcado bem minuciosamente. E se houver recusa do paciente em demarcar determinada região, ou o paciente não estiver orientado, a instituição deverá adotar mecanismo que assegure o local correto e a intervenção correta e o paciente correto, tá? Bom, gente, centro cirúrgico foi, já era, tá? Agora vem as questões, façam em casa e semana que vem a gente corrige, tá? Tem várias aí pra vocês brincarem. São 30 questãozinhas. Tá bom. Ok. Acabou, né? Oi? O cirúrgico finalizou. Finalizei centro cirúrgico, tá? Então, tem material lá extra que eu botei no edital lá na sala de aula. Peguem, dê uma lida se vocês quiserem e façam os exercícios, anotem as dúvidas e semana que vem a gente tira as dúvidas e começa a matéria nova. Ok. Ok. Então é isso, meninas. Bom descanso.